Olá, estamos aqui no Congresso do Recivil e hoje, dia 5 de dezembro de 2025, nós contamos com a presença super ilustre do Dr. Devanir Garcia, presidente da nossa Arpem Nacional, e também com a presença do nosso presidente aqui do Recivil, Genilson Gomes, da nossa diretora Soraya Boan e eu, Letícia Maculan. Vamos falar aqui sobre questões institucionais, né? Então, a importância da atuação institucional, tanto da Arpem quanto do Recivil, para o pessoal que está em casa poder participar disso, saber, né, do que a gente tem de problema e o que a gente tem de solução, a importância do nosso trabalho, do registrador civil e como é que a gente tem trabalhado para isso ser reconhecido cada vez mais no Brasil todo e até no mundo, não? Então, Deva, diz aí para a gente, Devanir, meu querido amigo, eu chamo ele de Deva de vez em quando, né, Deva? Mas então é meu amigo há muito tempo. Me diz aí, o que você acha que é mais importante na atuação institucional da Arpem Nacional? Pois bem, que alegria mais uma vez poder dizer que estou aqui com os colegas de Minas Gerais, trazendo e estendendo a mão da Arpem Brasil ao Recivil, somos parceiros nisso aí, cuidamos do registrador e da registradora civil, cuidamos da nossa atividade e lutamos diariamente por conquistas e principalmente para que nós tenhamos um serviço melhor no país. Nós só seremos respeitados, como eu já falei, se nós efetivamente mostrarmos importância da nossa atividade para a comunidade, para as pessoas. Nós cuidamos de gente. Todos os dias, nos nossos balcões, atendemos. Quero aqui também externar meu agradecimento aqui para a Soraya, grande colega aqui de Minas, minha amiga, e, logicamente, para o meu amigo, o presidente Genilson. Genilson, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite de poder estar aqui em Minas Gerais. Pois bem, minha amiga Letícia, que bom estar com você mais uma vez. Nós assumimos a Arpem Brasil agora no mês de janeiro de 2025 e procuramos nos conectar, né? Eu acho que a Arpem Brasil precisa se conectar com os estados, ela não pode ficar distante, né? Somente se comunicando por telefone, não. Então eu fiz questão de ir até os estados e de poder ver as dores de cada. Então é isso que eu acho que um dos papéis principais da instituição Arpem Brasil é unir os estados. E eu tenho certeza que nós conseguimos, já nesse primeiro ano, termos exatamente promovendo reuniões em vários estados, como fiz aqui em Belo Horizonte, né? No início desse ano. Então, a gente conseguiu trazer isso e sentir a dores. E logo que fizemos isso, nós sentimos a necessidade de trabalhar em cima da sustentabilidade do registro civil. Algo tão importante e algo tão básico. É como você administrar uma empresa e essa empresa não ter o faturamento necessário para a própria sobrevivência. Como é que tu vai manter essa empresa? Nós temos que sim, os cartórios termos essa visão empresarial. Eu posso depois desenvolver melhor esse assunto, mas quero te dizer, inicialmente, que o papel institucional da Arpem Brasil, nesse primeiro momento, é exatamente esse. Trazer os estados, unir os estados em torno dos assuntos nacionais. E, logicamente, quando tem um assunto pontual em determinado estado, cabe à Arpem Brasil, como fiz aqui em Minas Gerais e como fiz em outros estados, estender a mão, apoiar e ir em busca de melhorias. Perfeito. Eu gosto de falar, e eu vi isso outro dia e guardei nessa frase, que realmente o registro civil é um sistema, foi o primeiro em nível nacional a ser integrado, então é tão bonito de ver, mas, ao mesmo tempo, quando a gente não dá sustentabilidade para todos, acaba que o sistema também não funciona tão bem quanto gostaríamos, né? A gente sabe que uma corrente é tão forte quanto cada um de seus elos. Isso é uma verdade verdadeira, né? E vale para o registro civil muito isso aí, vale. Vale demais. Então, a gente precisa disso, principalmente aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Porque a gente está trabalhando aqui em Belo Horizonte, o sindicato tem sede em Belo Horizonte, mas a gente está sempre com os olhos para Minas Gerais, que são diversos mundos diferentes, né? Então, a gente tem estados que são mais
uniformes, mas aqui cada realidade é muito diferente, né? Então, Genilson, quantos registradores civis que a gente representa aqui em Minas Gerais? Bom, na realidade, Minas Gerais tem em torno de 1.460 cartórios, né? Mas hoje, com as anexações, deve ter em torno de 1.260, né? Cartórios que estão, registradores que estão respondendo pelas serventias. Quanto à questão da atuação institucional, eu acho que encaixou a Arpem Nacional, né, a ideia da Arpem Nacional, com tudo aquilo que a nossa gestão, desde que assumimos em 2019, vínhamos implantando dentro do Recivil e dentro do sindicato, buscando justamente essa sustentabilidade. Todo mundo sabe, quando nós assumimos, né, Soraya, dos setores que nós colocamos 3 membros na comissão gestora foi justamente para melhorar os pagamentos, a sustentabilidade do registrador civil, que recebia uma mixaria. Era muito pior a situação antes de 2019. Acho que a gente ia ficar no último lugar se não fosse a nossa gestão. Se não fosse a nossa atuação, eu tenho tido um feedback muito excelente dos oficiais nas visitas que a gente faz aos cartórios. E antes de assumirmos o Recivil, pelas redes sociais, a gente conversava muito com os colegas, a gente tinha grupos de concurseiros, né? Na época todo mundo fazendo concurso, e a gente já conversava, a gente já sabia as realidades de Minas Gerais. E Minas Gerais é um estado muito complexo, né? Que ele tem o sul de Minas, que é uma região rica, o Triângulo Mineiro, aí você vai para o norte de Minas, ali para Vale de Jequitinhonha, já é uma região de mais pobreza, de menor IDH, a Zona da Mata já é misturado. Então, assim, é um estado complexo e essa quantidade de cartório não é fácil, como você bem colocou hoje no Congresso, né? O número de cartórios em Minas Gerais. A fórmula para você aumentar a renda mínima não é muito fácil, né? Porque o fundo nosso hoje, Devani, arrecada em torno de 14, 15 milhões. Nós só conseguimos hoje pagar 50% do valor da tabela, né? Mas nós tivemos que, para aqueles cartórios que estavam em estado de penúria, melhorar os pagamentos, dando um valor fixo, que inclusive está sendo copiado por outros estados. Colegas de outros estados entrou em contato comigo, querendo entender como que era esse pagamento. Nós criamos um pagamento para alimentar a operadora nacional, alimentação dos dados, alimentar a operadora e alimentar o CIRC. Com isso, eles tiveram um acréscimo nos pagamentos de R$ 4.000. Depois, os mapas estatísticos, que quando nós entramos, pagavam R$ 80. Hoje paga R$ 1.100. Entendeu? Então, assim, só isso aí, agregando fixo, 5 mil e poucos reais, o que ele não tinha antes. Então, ele passou a ter 5 mil e poucos reais, mais os atos gratuitos que ele faz. Então, assim, para você ter ideia, um cartório que recebia em torno de R$ 2.500, R$ 3.000, hoje está recebendo 8 do fundo. Porque, na verdade, pelo que a gente pôde verificar, né, só com base nesses pagamentos, não tem mais registrador civil recebendo renda mínima. A renda mínima de Minas, não. Os 4.900. Hoje, nós já pagamos fixo R$ 5.000 para todo mundo. Então, assim, foi é como se fosse assim, um balão de oxigênio que nós demos para todo mundo. Mas ainda não é o suficiente. Mas não é o suficiente. Não. Não é o suficiente e nós temos que lutar. E é por isso que, em parceria com a Arpem Brasil, nós estamos provocando o CNJ, trazendo a realidade de Minas Gerais para o CNJ, para entender o que está acontecendo aqui. O Recivil, ele não foi arbitrário em momento algum, ele chegou a fazer consulta para o tribunal a respeito do dinheiro do provimento 81, obteve uma negativa. Em algumas reuniões chegamos a falar sobre isso e não se via boa vontade de querer entender, porque todo mundo sabe, o próprio tribunal, a corregedoria, ela viaja Minas Gerais inteiro fazendo as correções, ela sabe a realidade dos cartórios de Minas. Genilson, né? só para eu entender então, para os nossos colegas mineiros, se você obtiver recurso do provimento 81, você sobe o teu faturamento, que hoje é 14 milhões, é isso? Sim. E com isso, digamos assim, o sarrafo sobe. Muito, porque entendeu? Hoje nós fizemos levantamento, tá, inclusive na peça. Esse, Letícia, é um dos objetivos institucionais, logicamente, nosso, para que Minas Gerais possa deixar de lado essa renda mínima que já é
ruim, já é baixa, mas que de outra forma, e aí eu ia falar antes aqui, Minas é um país, entre aspas. Exatamente. Minas é um país porque talvez seja o estado mais complexo nesse sistema, que a Letícia comentou. Esse sistema ele é simples num estado que tenha um faturamento alto no fundo, que tenha menos município, menos serventia, então você consegue pagar muito mais, né? A conta é simples, na verdade. Então, Minas tem todo esse complexo, mas temos que lembrar que nós temos populações nesses municípios e cabe, ao final, ao Estado, né, garantir que tenha esses cartórios e que tenha rendas suficientes para manter lá Devanir, para você ter ideia, eu acho que, primeiro, a gente tem que buscar novas atribuições também para os cartórios, né? Para ter aumentar a renda deles e, com isso, depender menos do fundo. Quando, no meu discurso hoje, eu falo da questão da reestruturação, porque na época que estava um projeto de lei de reestruturação em Minas Gerais, nós fizemos uma emenda, conversamos com o relator, ele concordou, o relator da comissão na Assembleia, e era essa emenda, ela falava assim, que na reestruturação seria dada atribuição, acumulação de tabelionatos para aqueles cartórios que tivesse a menor renda, né? A menor renda da sede da comarca. E aí não foi acatado essa nossa sugestão. E era uma emenda que vinha, que alinhava com a 8935. A 8935, o artigo 26, ela fala muito isso, que ela é bem clara, a acumulação ela é proibida, ela não é ela não pode acontecer, ela é uma exceção. E a exceção nos locais de poucos movimentos e de receita baixa. Para garantir. Então, o que nós fizemos? Quando nós fizemos a emenda, nós fomos alinhados com a 8935. Os que têm a menor receita é que deve acumular. Ou então que fizesse na primeira entrância o mesmo que fizesse na segunda entrância, que era primeiro tabelionato acumulando com o registro civil e o segundo com o protesto. Eles não acataram nada disso, criaram antiguidade, critério de antiguidade, e nós sabemos que a rotatividade do registro civil é muito maior do que no tabelionato de notas. Se você põe o critério de antiguidade, quem vai estar mais antigo lá provavelmente vai ser o tabelionato de protesto ou o tabelionato de notas, ainda mais num município de 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes. Que são 80% dos municípios, ou mais 80%, 90% dos municípios de Minas Gerais têm população de 30 mil habitantes para baixo, que são sedes de comarcas em Minas. Só que o tribunal ignorou isso e hoje nós temos em sedes de comarca mais de 200 cartórios nessa situação. Entendeu? Problema que realmente sério que eu falei, né? A matemática não fecha. Parece que o número é grande, né? 14 milhões. Nossa, 14 milhões. Aí você divide isso por 1.300 cartórios, isso é só para o registro civil, porque a gente tem outras especialidades que também estão na renda mínima, né? A gente sabe que tem outros que estão mais na renda mínima do que... Né? Eu estou rindo aqui que você está falando aí, eu estou fazendo a conta aqui. 14, 15 milhões. São 1.200. Multiplica os 5 mil que a gente paga fixo por 1.200. Já são 6 milhões e já vai embora. Pois é. Sem o ressarcimento ainda. Sem ressarcimento de nascimento e óbito, né? Que a lei foi criada mais para poder garantir e também que não parasse um serviço, né? Por isso que tem que ter recursos muito maiores no fundo. Para poder então a gente precisa não só aumentar o nosso fundo, mas diminuir também as gratuidades. Eu acho que isso é algo que a gente precisa ter em mente, né? Não dá para fazer essas gratuidades de uma maneira indiscriminada e a gente, infelizmente, percebe isso. E a gente precisa conscientizar o nosso judiciário, os juízes e as juízas, para que realmente essas gratuidades sejam dadas a quem realmente precisa, para que esses realmente recebam a gratuidade e as pessoas que podem pagar façam para contribuir para que os realmente necessitados possam receber os serviços gratuitos dos cartórios. Quando você concede uma gratuidade indevidamente para quem é abastada, a pessoa que tem condição, essa pessoa ela está prejudicando o sistema. Exato. Porque outras pessoas que efetivamente não chegam para ela. Não chegam a ela. Então isso aí é uma desonestidade, na verdade, com e o outra fundo. coisa, Devanir, que eu sempre questionei, o Genilson e a Letícia sabem disso,
Por que as pessoas podem pagar advogado e não podem pagar os cartórios? Né? Por que nós somos preteridos nessa questão, né? Então, realmente, eu nunca fui contra a gratuidade. Eu acho que sim, a gente tem que assumir as gratuidades, né? Nós temos os ônus, os bônus e os ônus, não há nada contra isso. Mas, se a pessoa pode pagar, o advogado, ele pode pagar o cartório também. É assim que eu entendo. E essa, por mim, essa deveria ser a nossa a métrica aí para poder definir. Inclusive, eu já sugeri isso à Corregedoria de Minas. Espero que eles possam nos ouvir. E sobre as gratuidades, a Letícia comentou agora há pouco na nossa palestra, é importante que os colegas tenham coragem também de devolver os casos em que absurdamente chegam para os cartórios cumprir quando tem lá um patrimônio vasto, né? Tem que fundamentar, tem que devolver, não é descumprimento de ordem judicial, com tranquilidade. Para isso nós temos aqui a professora Letícia, tenho certeza que tu tem até um modelo disso aí, né? Para poder fazer uma devolutiva e eventualmente suscitar dúvida, para poder dificultar isso aí, é um meio também de controle, com certeza. E outra coisa importante, Devanir, a gente falando aí do reconhecimento da realidade dos cartórios, né? A gente tem tido a oportunidade de viajar por Minas, especialmente Genilson e eu, e a gente tem conhecido de perto essa realidade, e muito do que o Recivil hoje entrega aos cartórios vem dessas sugestões que a gente ouve e do que a gente percebe, né? Então, essa capacitação dos oficiais no Capacita Recivil, isso acredito que tem colaborado muito para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço, né? E com isso fazer uma entrega em que a gente possa, inclusive, saber explicar para o cidadão o que ele busca e o que nós temos para oferecer. E se a gente não souber o que tem para vender, entre aspas, nós vamos ficar de mãos bananas. Outra coisa que eu acho muito importante, né, desde que eu entrei aqui, eu tenho tentado implementar, são os enunciados, né? Então a gente conseguimos agora compilar os enunciados, né, Soraya? E nós vamos divulgar os enunciados compilados e todos já revisados. Então a gente fez esse trabalho junto com o pessoal do jurídico. Aliás, o jurídico do Recivil é espetacular. Eu desconheço outra entidade que tenha um jurídico tão estruturado e não sei se você sabe, Devanir, mas a gente oferece esse atendimento gratuito para os nossos filiados. Todos os filiados do Recivil têm direito a esse tipo de serviço, inclusive defesas em processos administrativos. Então, assim, uma defesa super qualificada. Eu até tenho condição de pagar advogado, mas eu prefiro usar os advogados do Recivil. Então, imagina quem não tem. Até porque especialização na área são poucos que têm, né? Sim. Conhece bem a nossa área. O Recivil tem advogados que já têm 15 anos, 16 anos ali. Falam a nossa língua. Não, entendem profundamente, são respeitados. Até o tribunal respeita os nossos advogados, porque sabe que são advogados sérios, competentes, estudiosos, né? Então, a gente tem eu falo quando vem uma orientação do jurídico do Recivil, que isso tem um peso enorme perante todos os nossos filiados, né? Então, esses enunciados que a gente soltou em nível que ainda de Minas, né? A ideia é que a gente mande também para a ARPEN Nacional, para ser aproveitado no que valer para nível federal, porque eu acho que isso é muito bom para uniformização mesmo, né? Porque fica ruim para a população chegar no cartório, aqui é desse jeito. Aí chega no outro e fala assim, não, aqui é... E a lei é a mesma. Então, a gente tem que trabalhar para que a uniformização seja a maior possível, né? Com certeza. E ainda mais entregando uma receita pronta, como você já vai entregar para nós. Eu já combinei com a Letícia que vamos criar uma comissão, né, em que ela, logicamente, vai ser a presidente dessa comissão a nível nacional. Vamos compilar, vamos receber, né, com toda alegria aqueles enunciados que se aplicarem a nível nacional. E aí a gente só rediscute eles ali, cria uma comissão, né? Tem outras pessoas muito capacitadas em outros estados, mas vai ser, com certeza, um grande projeto nacional, nascido mais uma vez aqui em Minas Gerais, que tem gestado muitas coisas boas para o registro civil. E que bom, né, saber que o Recivil tem uma estrutura jurídica, né? É muito importante para a busca, para a conquista,
para a gente poder ter o devido respeito na nossa relação com o Poder Judiciário e tudo mais. Que bom saber que vocês têm aqui uma estrutura, mais uma vez o Recivil dando exemplo, tá? E quero reforçar aqui a alegria de poder ter essa parceria sempre com o Recivil, tá, Letícia? Tenho certeza que a gente recebe isso muito bem e isso mostra uma capacidade acadêmica, né? E é disso que as nossas serventias precisam se alimentar. Nós temos que sair daquele problema, muitas vezes, em que a gente, no mesmo assunto, isso é um problema do extrajudicial como um todo, exigem-se coisas muito distintas para a mesma situação. A partir do momento em que você coloca um enunciado que para aquela situação se proceda daquela forma, você está contribuindo muito para essa padronização, né? Porque os nossos colegas estarão qualificados para poder receber na prática, aquele cliente, aquele usuário do nosso serviço. E isso traz credibilidade para a nossa atividade. Com certeza, eu acho isso muito importante. Então, tanto a Arpen Nacional, nós sabemos, quanto o Recivil está voltado também para essa capacitação. Então, a gente lançou o Capacita Recivil esse ano, né, Janilson? E nós estamos sabendo que tem a escola também da Arpen Nacional. Então, a preocupação com essa área acadêmica tem que estar realmente presente. Acho que a gente pode também buscar parcerias. Até hoje foi sugerido, né, Janilson, que buscássemos parcerias para poder viabilizar, quem sabe, mestrados, doutorados também. Nós vamos intensificar em 2026 essa questão acadêmica, sabe, do Recivil. Inclusive, o Capacita, ele veio com esse intuito, né, porque a gente faz os encontros, né, Soraya, mas assim, tem a limitação, às vezes, de 100 oficiais. Às vezes nem vai todos, às vezes vão alguns colaboradores, aí fica 80, 60 oficiais. Então, assim, as aulas gravadas online... Por região, né? Você faz por região. As aulas online, ela atinge, né? Todo mundo. Aquele colaborador, aquele oficial que não pôde ir no encontro, ele assiste essa aula depois, está ali disponível para tirar uma dúvida. E, assim, não tem como fugir disso, né? Das aulas gravadas, não tem como fugir. E assim, Devani, uma coisa que a gente está falando dessa questão de ação institucional, eu gostaria de parabenizar, porque, como Soraya falou, né, Soraya, a gente rodou aí nesses 3, 4 anos aí, Minas inteiro, conhecendo a realidade de cada região, de cada cartório. A gente ia em distritos, assim, pequenos. Eu fui num distrito, você não imagina, eu cheguei no distrito, eu acho que até mandei para o Fiscarelli a foto na época, o Fiscarelli que era o presidente. Cheguei no distrito, o oficial estava tirando leite, ele estava no curral lá, trabalhando. Entendeu? Aí ele pediu desculpa, assim, estava todo sujo, com a roupa suja. Eu falei, não esquenta a cabeça com isso não, senhorzinho, mais velho, distritozinho pequenininho. E aí, sim, aquilo, assim, sabe, me tocou pra caramba, a gente ficou assim, né, assim, vendo a situação. A realidade do registrador. Porque as pessoas, às vezes, estão nas capitais, né, fala em cartório, milhões, cartórios grandes, aí ele tem aquela imagem dos cartórios de Belo Horizonte, de Uberlândia, Juiz de Fora. Vai para o interior de Minas. E fora isso, Janilson, a alegria que eles têm em receber. Alegria, entendeu? Então, assim, isso é legal que o Devani está fazendo. Por exemplo, você vem aqui em Minas, conhece a realidade de Minas, porque, logicamente, você não tem condições de rodar os municípios do Brasil inteiro, igual a gente faz aqui em Minas, né? Mas você tem condições de vir até as associações, ter esse bate-papo, essa conversa, para a gente explicar para você com calma, de uma forma informal, mais relaxado, porque às vezes você está numa reunião, às vezes com aquele tanto de presidente, é muito mais difícil, você sabe, porque às vezes você dá atenção para mim devida, como aqui eu estou te colocando coisas da realidade do Registro Civil Mineiro, né, te mostrando por que o fundo não tem condições, a quantidade de cartórios, é complexo a sustentabilidade, mas nós temos que buscar o quê? Atribuições para os cartórios, né, mais serviços, acumulações. Então, assim, a minha crítica principal aqui em Minas Gerais é aquilo que a gente estava conversando há pouco. A realidade dos cartórios de registro civil de Minas, ela é muito antiga. Eu entrei em 2019, à frente do Recife, nós entramos, né, Letícia?
Mas essa realidade que está aí, ela vem perdurando, isso é de 20, 30 anos, e nada foi feito, entendeu? O fundo, por exemplo, o que nós estamos questionando no CNJ, que é o excedente de teto, nós fizemos levantamento, são 12 milhões mensais de arrecadação. Poderia estar resolvendo, e existe um provimento do CNJ falando que é dever. Determinação. Uma determinação. Então, assim, para que existe esse provimento? Para nada. Por que nós, quando o CNJ solta um provimento, nós, como oficiais, temos que cumprir aquele provimento, atender o que o provimento do CNJ está fazendo, e o tribunal não vai atender esse provimento? Por que ele não vai atender? Então, assim, quando a gente entrou e tal, alguns opositores políticos nossos aqui ficou falando que não deveria ter feito isso. Como que não vai fazer? Não tem como. Nós somos sindicato, nós não somos a associação beneficente, não. Nós somos sindicato, nós estamos lutando em defesa da classe. Eu viajo o Estado, vejo a realidade de penúria dos colegas e não vou fazer nada, sabendo que ele tem um direito que pode resolver a vida dele. Verdade. Então, assim, é nossa obrigação. É nossa obrigação, é dever. Isso. Então eu renuncio e não vou ser presidente do Recivil. Eu vou tocar minha vida, porque se eu entrei dentro do Recivil para defender a classe, né? Para lutar pela classe, e eu vendo o que eu estou vendo aqui, não tem como eu me calar ou não fazer nada, buscar os direitos diante da realidade. Isso. Vamos falar o que a gente está falando, já que não dá para não fazer nada, né, Soraya? Soraya, explica para a gente como é que são essas parcerias que a gente está agora conseguindo de atos pagos, né? Como é que está funcionando isso? Explica para a gente então, como é que está funcionando. Antes disso, queria falar do sucesso das carteiras de identidade. Os cartórios estão satisfeitos, todos que estão com essa parceria com o Instituto de Identificação. E outro dia eu tive um retorno muito positivo do próprio Instituto de Identificação, falando que o trabalho dos cartórios tem sido muito bem feito. O retorno não tem tido problema na questão da identificação das pessoas, da biometria, então isso... Mas isso é nossa especialidade, né? A gente entende disso, né? Isso, é nosso know-how, né? Exatamente. E fora isso, recentemente nós conseguimos uma parceria com a FAENG, para que nós pudéssemos participar juntamente com eles de projetos que eles fazem para a sua população, e eles nos retribuem pelos serviços que a gente presta de emissão de documentos, de emissão de certidões. Então, nós estamos falando de cidadania, mas não estamos falando de gratuidade para os cartórios. E esse é realmente um projeto que a gente quer avançar muito, porque é muito interessante para os cartórios e é muito interessante também para os nossos parceiros, porque a gente consegue com que eles possam levar cidadania para as suas pessoas, para os seus prepostos, para os seus colaboradores, de uma maneira rápida, fácil e confiável. Isso. Nós também tivemos, logo que tivemos a questão da possibilidade da alteração de nome e gênero das pessoas transgênero, a gente teve também algumas parcerias em que grandes empresas, custearam... A Gerdau foi uma. Custearam para poder nós atuarmos, né, para fazer esses procedimentos de forma paga, porque antes não tinha nem previsão de gratuidade aqui em Minas, né? Agora em Minas tem previsão, mas é só para os pobres, né? Previsão de gratuidade para os pobres. Mas para os demais, né? Que às vezes a gente sabe que é um procedimento que envolve um trabalho muito grande, análise de muitos documentos e tudo mais, e realmente o registrador civil tem que ser remunerado por isso. Então, a gente conseguiu essas parcerias. Eu acho que é um caminho esse de fazer parcerias, né, Soraya? Inclusive, o Devani, é um exemplo que você pode copiar em nível nacional. Sim. Porque já estou copiando. A FAENG, assim, porque a gente fala FAENG, às vezes as pessoas não entendem, mas é ligado aos produtores rurais, ao agro, né, ao campo. Federação, então, o que é a FAENG? Federação dos Agricultores de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, uma coisa assim. Então, assim, eles têm uma verba do Sistema S, né, que é aquele sistema SESI, SENAI, e esses recursos, eles, nos projetos que eles fazem, que é trabalhador do campo, uma coisa assim. Trabalhador no campo. Aí eles fazem esses projetos sociais deles, várias coisas, lazer, né, as cortes de cabelo, um monte de coisa. E incluiu o registro civil, e eles
tiraram uns recursos do Sistema S e pagam, por exemplo, assim, vai fazer um projeto lá na cidade de Jaíba, que foi o primeiro que fez. Eles tiraram R$10.000 para pagar as certidões, valor cheio de tabela, ou casamentos, entendeu? Para o oficial daquela cidade. Então, isso, o que faz? Isso, você tem um projeto social, alguém bancando, aliviando o fundo, que seria um projeto social que iria levar despesa para o fundo economiza. E é interessante, Nilson, que agora nós conseguimos fazer esse mesmo processo dentro do MP itinerante. Sim. Nós tivemos recentemente essa oportunidade de, dentro de um projeto do Ministério Público Itinerante, que basicamente era gratuito para os oficiais, nós conseguimos emitir, a princípio foram 60 carteiras. Gratuito, você diz assim, onerava o fundo, porque tinha gratuidade, e não tinha ninguém bancando. E agora o Ministério Público conseguiu uma verba para que pudesse bancar. E eles vão pagar. Eles vão pagar a emissão de carteiras de identidade. Oi, excelente. Boa ideia. Experiências que vocês estão me passando aqui, vividas em Minas Gerais, mas que com certeza cabem nos 4 cantos desse país, né? A situação que o Genilson falou aqui sensibiliza muito a gente, né? E é isso, quando eu tive a iniciativa, Genilson, de cuidar, né? Eu sempre repito tanto essa frase, né? Cuidar do nosso alicerce, né? E quem está nesse alicerce? Esse senhor aí que estava lá cuidando da sua criação e que recebeu vocês lá. Por quê? Porque o alicerce deles, ele tá sem alicerce, tá? Ele está sem faturamento. Está funcionando. Ele precisa, exatamente, e aí é um exemplo como esse que nós temos que pegar, né? Ele serve para que a gente coloque na mesa e exija o cumprimento da lei, no caso desse. Ele não precisaria fazer isso. Ou se fizesse, por outros motivos, mas não para dar sustentação, para não sustentar a sua família, né? Porque com certeza esse senhor estava lá cuidando do leite, do queijo, porque ele precisava vender para ter mais um recurso para a família. Se ele tivesse condição e recebesse uma renda mínima justa, um ressarcimento justo, ele não precisaria partir para isso. Isso aí é uma dura realidade, pode ter certeza que no Brasil afora tem muitas pessoas como esse aí, né, como esse caso. Então, tem pessoas no interior do Amazonas, que eu conheci com a Geisa lá, que vivem também da pesca, né? Então, tem outras atividades. E aí eu me pergunto, será que a prestação do serviço dele, ele consegue ter qualidade? Provavelmente não. Cada vez mais exigência para a gente, né? Eu fico muito impressionada com o meu cartório aqui em Belo Horizonte, mas eu fico muito impressionada como é que as pessoas têm dado conta de tanta demanda, que cada vez é mais exigência, com uma renda pequena e, às vezes, sem condição de contratar nenhum funcionário, né? Às vezes é a pessoa mesma que trabalha sozinha, eu acho que é inviável. Bom, mas já estamos chegando ao fim do nosso tempo, eu queria aproveitar para agradecer, pedir um brinde aqui ao Prosa de Cartório, um brinde. Prosa de Cartório. Aí. Muito obrigada aqui pela presença, presidente Devanir, presidente Genilson, Arpem Brasil. Querida Soraya também. E vamos fazer outros encontros. Então, já fica o convite aqui para mais encontros aqui em Minas. Perfeito. Olha, essa conversa de bate-papo nossa aqui enriquece muito, né? E a gente consegue se aproximar dos colegas de Minas Gerais. Falei hoje que é uma honra muito grande poder vir até aqui, conhecer, levar daqui energias positivas, né? E esse bate-papo nosso aqui, você tem certeza, é um bate-papo que contribui muito com Minas Gerais, que eu levo daqui experiências boas como essa que a Soraya falou agora, para que a gente possa, Genilson, já tive uma ideia aqui, numa pauta de uma reunião, cada estado membro trazer as suas práticas locais. Você pode ter certeza que você vai trazer práticas locais de outro estado, você vai exportar práticas positivas como essa. Isso tudo é o quê? É darem-se as mãos, é unirem-se e trabalhar junto em prol da nossa atividade. Nós vamos avançar muito, nós já avançamos muito, apesar de tantos desafios, tenho certeza que a gente vai crescer juntos. Não adianta crescer sozinho, aí tem que crescer todo mundo junto, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todos.